mal com U ou mal com L? E aí? Você fica em dúvida na hora de escrever essas duas palavrinhas tão simples na língua portuguesa, mas que causam tanta dúvida? Então preste atenção, porque hoje, é isso aí mesmo, hoje, exatamente hoje, você vai entender a diferença do mal com U para o mal com L. Você não vai ter mais dúvida na hora de você escrever aí. De repente você tá aí nas redes sociais, quer mandar uma mensagem rápida pelo WhatsApp, fica, ai meu Deus, será que é com U, com L? O que eu faço? Hoje você vai entender a diferença, você vai ver que é bem simples usar essas duas palavras, mas é lógico que tem algumas dicas que eu quero passar para você. Bom, eu sou Eliane Vieira, se você é novo ou nova por aqui, ainda não se inscreveu no canal, olha, eu preciso te dizer o seguinte, você tá perdendo, você precisa se inscrever nesse canal para você não ter dúvida mais na hora de utilizar a nossa querida língua portuguesa. Então, faz o seguinte, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações, já aproveita e deixa aquele like maravilhoso e especial, porque é por meio do seu like que eu sei que você gostou desse conteúdo. Então vamos lá, vamos direto pro vídeo e eu quero já te falar o seguinte, o que você tem que gravar? É isso aí mesmo, não tem jeito, você vai ter que memorizar isso aí. O mal com U, ele é o antônimo de bom. O que significa essa história de antônimo, professora? Antônimo é muito simples, basta você pensar que ele é o contrário de bom. Então a gente vai fazer daqui a pouco alguns testes na hora dos exercícios e você vai entender o que eu quero dizer. Então pense no seguinte, mal com U é o contrário de bom. A gente coloca antônimo aí só para ficar mais bonitinho, mas a realidade é essa mesmo, é o contrário de bom. E mal com L é diferente, olha, é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom, mal com L é o contrário de bem. Tá bom, professor, e aí, como é que eu faço para usar isso na hora que eu for escrever? Porque o que eu quero é não errar mais na hora da escrita. Você simplesmente vai trocar. Exatamente isso, você vai fazer um teste aí na hora de escrever. Você vai trocar e você vai ver se a frase faz sentido. Ah, não entendeu nada? Não se preocupe que eu vou te dar alguns exemplos. Exercícios aqui. Veja, era um mau momento para falar. E aí, será que é mal com L ou mal com U? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. O que você acha? Mal com L ou mal com U? Bom, como eu falei para você, você vai fazer um teste, você vai trocar, você vai utilizar essas palavras aqui na hora que você for escrever ou quando você estiver fazendo um exercício aí da sua escola e etc. Então, como é que você faz isso? Ó, presta atenção. Era um bom momento para falar ou era um bem momento para falar? É óbvio que era um bom momento para falar. Então significa que este mal aqui é com U. Então você vai escrever: era um mal com U momento para falar. Por quê? Porque você conseguiu trocar por bom. Vamos fazer mais um teste? Vamos lá. Ele escreve mal. Será que é mal com U ou mal com L? Faz o teste aí. Ele escreve bom? Ó, é óbvio que isso aí não tá muito legal. O que a gente precisa dizer? Ele escreve bem. Então, se mal com L é o contrário ou o antônimo de bem, significa que aqui eu vou escrever ele escreve mal com L, porque eu consegui trocar por bem, ou seja, eu consegui encaixar o bem aqui e ficou perfeito. Ele escreve bem. Ficou fácil? Vamos ver mais um exemplo. O mal não vencerá o bem. E aí, será que é mal com U ou mal com L? Ora, preste atenção. Eu posso dizer o bom não vencerá o bem? Ó, fica meio esquisito. Fica melhor falar o bem não vencerá o bem. Aí eu posso aqui até trocar por mal, sem problema algum. Só para a semântica ficar melhor. Então, o que eu descobri aqui? Se eu consigo colocar o bem aqui, este mal é com L. Então, o mal não vencerá o bem. Vamos para mais um exemplo? A corrupção é um mal que nos aflige. Bom, será que eu coloco aqui mal com L ou mal com U? Vamos fazer um teste? A corrupção é um bom que nos aflige? Não, é óbvio que não. Essa frase não ficou legal. Eu preciso trocar por bem. A corrupção é um bem. Então, quando eu troco por bem, eu consigo perceber que este mal aqui é com L, porque é o antônimo de bem. Viu como é que é simples?
Viu como é que é fácil? É só você fazer isso aqui que eu mostrei para você. Sempre trocar por bom ou por bem. Se for por bom, este mal é com U. Se for por bem, o mal é com L. Só que tem uma pegadinha nessa história e eu quero mostrar para você. Em alguns momentos, você não vai conseguir utilizar essa dica que eu passei aqui para você. Eu vou te mostrar quando isso vai acontecer. Veja, mal parou de chover, ele foi embora. Bom, se eu trocar por bom parou de chover, ele foi embora. Ficou horrível, né? Agora, se eu trocar por bem, bem parou de chover, ele foi embora. Piorou a situação. Por quê? Porque este mal aqui tem uma classe gramatical diferente dos demais, dos exemplos anteriores. O que você vai fazer nesse contexto? Você vai precisar trocar por algumas conjunções. E eu vou mostrar para você quais são elas, não se preocupe. Olha, assim que, ou também pode ser o logo que. Por quê? Porque este mal aqui tem ideia de tempo. Veja, ó, parou de chover, ideia de tempo. Mal paramos o carro, ideia de tempo. Então, se eu conseguir trocar por assim que ou logo que, significa que este mal aqui sempre vai ser com L. Então, veja, assim que parou de chover, ele foi embora. Ficou perfeito. Então, não há dúvida, mal com L. E na frase de baixo, assim que paramos o carro, Maria acenou. Então, não há dúvida, mal com L. Ideia de tempo. Esse é um caso em que você vai precisar trocar por uma dessas conjunções. As duas funcionam. Então, o que eu sugiro que você faça? Escolha uma dessas e simplesmente memorize uma só. Por exemplo, se eu trocar por logo que, fica perfeito também, ó. Logo que parou de chover, ele foi embora. Logo que paramos o carro, Maria acenou. Então, tanto faz. Pode ser assim que, logo que, porque a ideia aqui é de tempo. E essas duas conjunções ou locuções conjuntivas dão ideia de tempo. Então, tome bastante cuidado com essa parte aqui, porque você não vai conseguir fazer a troca nem por bom e nem por bem. Mas, como eu disse, tem um macetinho aqui, a ideia é temporal, então você consegue trocar por uma dessas conjunções. Percebeu como é que é fácil? Não é tão difícil assim. O que eu queria que você fizesse agora? Que você começasse a treinar, que você começasse a fazer essa troca por bom, trocasse por bem, que na hora que você for escrever, você pare um pouquinho e pense, olha, será que eu consigo trocar por bom? Troca, leia a frase, vê se fica legal. Se ficou legal, perfeito, é mal com U. Mas se a frase não ficou legal, significa que você pode trocar por bem, aí é mal com L. Mas se houver ideia temporal, aí você vai trocar por assim que ou logo que. Percebeu que essa dica é bem simples e você pode utilizar isso aqui no seu dia a dia, na hora que você for mandar uma mensagem aí para os seus pais, para sua namorada, para o seu namorado, de repente você está escrevendo aí nas redes sociais ou vai mandar um e-mail, você não pode errar isso aqui depois dessa aula. Bom, se você quiser aprender mais sobre isso, português do seu dia a dia, como você utiliza essas palavras aí que causam dificuldade no seu dia a dia, eu vou deixar o link aqui do curso Português Essencial, clica aqui na descrição do vídeo, conhece a proposta do curso. Se você gostar, você pode se inscrever no curso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem muita coisa legal lá nesse curso. Tem muitas dicas e macetes para você utilizar aí no seu dia a dia, tudo bem? Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, como eu falei lá no início do nosso vídeo, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse, ative a notificação para você não perder nenhum dos nossos vídeos, deixe o seu like. Um abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.